A seguir, Hora da Notícia. Os procedimentos para a posse de arma depois da alteração das regras com o decreto do presidente Bolsonaro. O impacto do anúncio feito ontem pelo mercado árabe. Frigoríficos foram descredenciados para a exportação de frango. O trabalho do Conselho Tutelar de Passo Fundo, esse é o assunto da nossa entrevista de hoje aqui no Hora da Notícia. E quem vai conversar conosco é a conselheira Cássia Camila Gazola. E ainda a colônia de férias para as crianças da rede municipal de Passo Fundo. Hoje é quarta-feira, 23 de janeiro, é a Hora da Notícia. O decreto assinado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro alterou algumas regras para o direito de ter armas de fogo em casa. A gente mostra agora na reportagem quais são os procedimentos para a posse. Passo Fundo tem 4 locais autorizados a vender armas de fogo. Um deles é esta casa especializada em artefatos de caça e pesca. O Otomar é o proprietário e trabalha no ramo há 20 anos. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro fez aumentar a procura por armas de fogo na loja. As pessoas estão buscando informações de como proceder, se avançou em alguma coisa nos procedimentos. Avançou e muito a questão de registro. O registro, o ano passado era válido por 3 anos, no final do governo Temer, ele avançou para 5 e agora com o decreto do novo presidente Bolsonaro, nós estamos aí com um avanço bem superior para 10 anos a validade do registro. A loja auxilia nos trâmites para a aquisição de uma arma de fogo. É um processo que reúne várias etapas. A pessoa tem que vir até a loja, trazer sua documentação pessoal, identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, comprovante de profissão, 2 fotos 3x4, nós marcar um exame psicológico para essa pessoa e após essa pessoa vai para fazer uma avaliação técnica junto com um avaliador da Polícia Federal credenciado para se fazer o exame para a compra de arma. Para fazer o teste prático, a pessoa deve procurar um instrutor autorizado para realizar a prova. Em Passo Fundo, o Alexandre é um deles. Ele tem uma escola de tiro e é presidente da Associação dos Atiradores Esportivos do Rio Grande do Sul. Aqui, ele aplica um teste escrito de 20 questões, onde o candidato precisa acertar no mínimo 12. Depois dessa fase, eles vêm para esse espaço, da prova prática. Aqui, o Alexandre não ajuda em nada. Ele observa se a pessoa sabe carregar a arma e posicionar da maneira correta. A avaliação psicológica é a etapa mais tranquila no processo para ter uma arma de fogo em casa. Mas aqui é a hora da verdade. É nesse momento da prova técnica que a pessoa vai mostrar se tem condições de ter uma arma de fogo dentro de casa. Porque mais do que saber montar uma arma e atirar, ela precisa ter consciência da responsabilidade de não pôr a vida dela e a do outro em perigo. Nessa etapa do teste, são feitos 10 disparos em 40 segundos, nas distâncias de 5 e 7 metros. O candidato será submetido a exame de capacidade técnica e capacidade psicológica. Então ele tem que fazer uma avaliação psicológica e uma prova de tiro. Não traz em sua redação cursos de tiro, ou seja, o papel do instrutor em armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal naquele ato da aplicação do exame é de avaliador. Então, o candidato ele tem que mostrar conhecimento técnico e produzir os disparos, que são 20 disparos, dos quais 10 a 5 metros e 10 a 7 metros. Ele também tem que fazer 60% dos pontos, ou seja, 30 pontos na primeira série e 30 pontos na segunda série. Em sendo aprovado, o instrutor corrige as provas e preenche o laudo de capacidade técnica e entrega para o requerente. Hoje, para ilustrar como é feito o teste, o Alexandre convidou o filho. Arthur tem 16 anos, participa de competições de tiro e sabe dos cuidados que se precisa ter para ficar em segurança portando uma arma. Seguir as regras que a arma carregada é sempre pro chão. Com certeza, tá botando, é que nem você disse antes, que é uma coisa que você pode botar a sua vida e a vida de alguma pessoa em risco. Então é importante, arma pro chão, sempre escutar o instrutor. Para ter a posse de arma em casa, você precisa ter 25 anos, ficha limpa, residência fixa, além de trabalho formal. E acontece, tu me disse, muito da pessoa chegar aqui e não passar na primeira, né? Exatamente. Aí
O que é que diz a instrução normativa da Polícia Federal? Que se ele perder o exame de capacidade técnica, ele pode prestar novo exame, desde que num período não inferior a 30 dias. Então, hoje é dia 21 do mês, por exemplo. Se ele fizer o exame hoje e perder, ele vai poder fazer novamente depois do dia 21 de fevereiro. E para obter uma arma, você precisa desembolsar uma quantia considerável. Os revólveres não saem por menos de R$ 3.300, podendo chegar a R$ 6.000. Já as pistolas partem de R$ 4.600 até os R$ 7.000. E para fazer os testes psicológicos e práticos, são mais R$ 650. E se você tiver interesse em ter uma espingarda, os valores são ainda maiores. E quem tiver criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental em casa, precisa comprovar a existência de cofre ou local seguro para armazenamento. Após enviar essa documentação à Polícia Federal emitir o registro da arma, aí sim, após toda essa documentação pronta, ele pode retirar a arma para levar para sua casa. Como vimos, não é tão simples assim ter uma arma em casa. E a questão do porte é outro ponto que será abordado pelo governo futuramente. Fato é que existem regras e procedimentos que restringem o acesso à arma por qualquer pessoa. O Rio Grande do Sul não vai sentir tanto a mudança pelo histórico armamentista do Estado. Porque a Polícia Federal aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela sempre pautou pelo cumprimento das normas e preceitos administrativos. Então, o cidadão gaúcho, preenchendo os requisitos legais, sempre tiveram acesso às armas. Em contrapartida, nós temos conhecimento através de grupos de redes sociais que em outros estados, outras unidades da federação, a Polícia Federal estava negando sistematicamente a autorização de compra da primeira arma. Então, esse decreto realmente vai ajudar, porque vai uniformizar os procedimentos no Brasil inteiro. Para outras informações sobre as provas de tiro para a posse de arma em casa, você pode entrar em contato com um dos locais credenciados pelo Exército. Em Passo Fundo, são os estandes de tiro do 3º RPMON da Brigada Militar, a Escola de Tiro, a Escola Interiorana e o Clube de Tiro e Caça. Pois é, todo dia tem a coluna Fatos aqui no Hora da Notícia. A Zumara Colucci está aqui ao vivo com a gente e o tema de hoje, olha, não são armas, mas economia. Um anúncio feito pelo mercado árabe. Zumara, preocupou o Passo Fundo e a gente quer entender por quê, qual é a situação das empresas do município. Olha, preocupou muito, Thaís. O frigorífico da JBS de Passo Fundo não está entre os 33 descredenciados na exportação de carne de frango para a Arábia Saudita, mas essa informação a gente só ficou sabendo no finalzinho da tarde de ontem. A Associação Brasileira de Proteína Animal confirmou que 25 unidades foram mantidas. Antes do anúncio eram 58 cadastradas pelo Ministério da Agricultura, mas apenas 30 efetivamente embarcavam o produto para os países árabes. O impacto, portanto, recai em 5 plantas industriais, basicamente, no país. A Arábia Saudita, principal comprador de carne de frango do país, anunciou ontem a suspensão das importações do Brasil. A ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, informou que as razões alegadas são de ordem técnica e, portanto, vai buscar reverter essa decisão. No entanto, em entrevista ao jornal Estadão, o ex-secretário da Liga Árabe, que é a organização que reúne 22 países árabes, Amir Moussa, afirmou que a decisão da Arábia Saudita é uma resposta ao governo de Jair Bolsonaro. Abre aspas, o mundo árabe está enfurecido com o Brasil, fecha aspas, disse ele ontem. Lembrando que recentemente o presidente anunciou que tem intenção de transferir a embaixada do Brasil em Israel para de Tel Aviv para Jerusalém. A cidade de Jerusalém está no centro dos confrontos e disputas entre palestinos e israelenses, já que ambos os povos reivindicam o local como sendo sagrado. Para evitar o agravamento da situação, os países consideram Tel Aviv como a capital administrativa de Israel e é lá que ficam as representações diplomáticas internacionais. A ampliação do número de indústrias vetadas
preocupa Passo Fundo. E por que preocupa Passo Fundo? Porque a empresa JBS depende da exportação de frango para a Arábia Saudita, apesar da queda nas vendas do último ano. Só para se ter uma ideia desse volume, em 2017 a comercialização dessa proteína aos árabes de Passo Fundo para a Arábia Saudita representou 22 milhões de dólares. Em 2016, outros 21 milhões de dólares. A empresa emprega mais de 1.000 trabalhadores aqui em Passo Fundo e da região e está entre as primeiras em retorno do ICMS. O impacto da não exportação desse produto para a Arábia Saudita seria devastador. Zumara, a gente vai ficar aqui no aguardo dos desdobramentos desta situação. Obrigada e bom trabalho. Obrigada. Bom, depois do intervalo, a colônia de férias para as crianças da rede municipal de Passo Fundo. Nós já voltamos. A Atenção Básica de Saúde de Passo Fundo está com inscrições abertas para vagas temporárias. Podem participar do processo seletivo médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos em enfermagem. Ao todo são 149 vagas com carga horária de 20 a 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.800 a R$ 13.400, depende aí do cargo. A contratação ela é feita pelo período de 12 meses, podendo haver uma prorrogação. Outras informações pelo 3316.000. O Conselho Tutelar de Passo Fundo, ele tem 10 titulares e está dividido em 2 micro-regiões. Esta semana, a Prefeitura anunciou a destinação de uma nova viatura para o órgão, que já possui 2, e sobre este assunto e também sobre o trabalho do Conselho Tutelar e como o Conselho Tutelar está começando o ano de 2019, nós estamos recebendo aqui no estúdio a conselheira Cássia Camila Gazola, que é também a coordenadora da Microrregião 2. Cássia, seja muito bem-vinda ao PFTV. E a gente quer começar já te pedindo um balanço de como foi o ano de 2018 para o Conselho Tutelar. Obrigada, Thaís, pelo convite. O ano de 2018, assim como todos os anos, o trabalho do Conselho Tutelar, ele oferece uma grande demanda, tanto nos atendimentos na sede, como em sistema de plantão, a demanda das escolas, no período do ano letivo. O Conselho Tutelar está sempre tentando trabalhar da melhor forma, tentando acompanhar todo esse ritmo da demanda anual. Se nós unirmos as demandas que vocês tiveram na Microrregião 2 e também na 1, que números são esses de 2018? No ano de 2018, nós tivemos aproximadamente 2.400 atendimentos na sede, afora questões de plantão, e a demanda das escolas. No ano de 2018, nós tivemos um acréscimo de 300 casos novos. Em relação a 2017. Isso. Uhum. Isso é frequente? Todo ano aumenta? Todo ano aumenta a demanda. A gente precisa interpretar esse número, se de fato esses casos sempre ocorriam e só agora estão sendo denunciados, ou se de fato há um aumento na violência. Na tua visão, pela tua experiência, e você está no Conselho desde 2016, qual é a melhor interpretação que se pode fazer desses números? É sempre feito uma campanha, pela rede de proteção, pelas SENCAS, pelo Ministério Público, no sentido de que as pessoas, que a comunidade, que a sociedade no geral denuncie, que chegue até algum órgão de proteção as violações de direitos com relação à criança e adolescente. Então, sempre que é motivado essa fala, as pessoas se sentem no direito, no dever ali de informar. Daí, então, que buscam o Conselho Tutelar ou o Disque 100, para estar efetuando a denúncia, para até que chegue ao órgão competente. Vocês têm 2 veículos hoje, que são usados o dia todo, por cada uma das 2 micro-regiões, e há um terceiro veículo aí, que foi, então, ofertado pelo município. Isso, nós recebemos ainda este mês mais um veículo, Nós estamos fazendo uso dele, ainda nos adaptando, porque nós temos, já temos os 2, em que funcionamento. veio isso do governo federal,
e recebemos mais um, né? Que vai funcionar como uma espécie de carro reserva aí no caso de problema ou de necessidade de ter 2 rodando ao mesmo tempo. Exatamente. Bom, hoje a estrutura que vocês têm, 10 conselheiros tutelares, ela é suficiente para uma cidade de 200 mil habitantes? Nós trabalhamos com este grupo, né? Nós estamos também na busca do 3º conselho, né? Pela demanda que exige, até porque Passo Fundo é um polo turístico, né? Então, acaba que chegam pessoas, né, de outras cidades, de outros estados, e Passo Fundo acaba acolhendo, né? Então, é questão de escola, é questão de alguma outra violência, né? Então, a gente acaba atendendo, se está no município, nós atendemos, né? Então, claro que essa demanda do 3º conselho, ela se faz necessária, mas ainda é um projeto que está em andamento, né? Se você fosse fazer um ranking das ocorrências registradas com maior frequência, quais são os 3 primeiros tipos de casos mais comuns? A ofensa sexual, né, com crianças e adolescentes, a questão da infrequência escolar e a violência, maus tratos, né? Essas são as principais demandas do Conselho, né? Eu vou passar aqui o telefone do Conselho Tutelar Microrregião 1, que é o 99998-1051. No caso de denúncias, você pode ligar para esse número e buscar por outras informações, mas vale a pena também dar o serviço da sede, o horário de atendimento, aquele horário tradicional, além, obviamente, do plantão deste telefone que funciona 24 horas. Isso, o Conselho Tutelar, ele trabalha 24 horas, como você falou, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, né? Fora isso, nós temos o plantão, né? Perfeito. A sede do Conselho? Ele fica na Rua Moron, né, em sentido ao bairro Boqueirão, né, passando a Igreja Assembleia de Deus na próxima quadra. Tá certo. Muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Olha, uma trégua na chuva e altas temperaturas estão previstas para esta quinta e sexta. Veja os detalhes na previsão do tempo. Previsão de uma quinta-feira com sol e poucas nuvens em Passo Fundo, sem chuva. A mínima fica na casa dos 20 graus e a máxima chega a 31. A sexta-feira também será de tempo bom em Passo Fundo, com bastante sol e poucas nuvens. Não tem possibilidade de chuva. Mínima de 19, máxima de 31 graus. Marau completa 64 anos no dia 28 de fevereiro e para comemorar esse aniversário, a Prefeitura preparou uma programação especial que já começa domingo, com o Verão Mais Cultura. Vai ter mateada, brinquedos, pipoca, vai ter música também, voz e violão com Dirley Conte e também uma peça de teatro, A Menina da Biblioteca, com o grupo Luz e Cena, tudo isso na Praça do Cinquentenário. A programação completa, que segue até 17 de março, você encontra no site da Prefeitura de Marau. O endereço é esse aí que aparece na tela. Bom, brincar também é aprender e uma alternativa para essa época são as colônias de férias. Além de ajudar os pais que trabalham fora e a maioria segue trabalhando nesses meses, esse tipo de atividade também incentiva a criança a ter uma nova perspectiva sobre a escola. Hoje nós vamos mostrar a opção para os pais que têm filhos matriculados nas escolas de educação infantil da rede municipal aqui de Passo Fundo. A tarde é longa e até o relógio marcar as 18 horas dá para fazer muita coisa. Brincar de fazer massinha de modelar, por exemplo. Essa é uma das atividades favoritas do Fernando. Eu gosto de brincar com meus brinquedos com a massinha. Essa colônia de férias é uma parceria das Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social. As crianças vêm das escolas de educação infantil do município a partir da escolha dos pais, que receberam uma carta convite em outubro do ano passado.
inscritas neste ano foi 18 crianças, né? Não tem limite. Nesse ano a gente está só numa escola, né? Numa pré-escola. Mas se tivesse mais crianças, poderiam estar em outros locais também. A gente tem toda uma estrutura bem montada, né? Todos os profissionais de educação, alimentação, né? Para que essas crianças possam ser assistidas no turno da tarde, né? E a gente vê assim que poderia vir mais crianças, né? Está aproveitando, usufruindo desse serviço, desses cuidados. Ter férias é um direito da criança. Por isso, as atividades acontecem da 1 às 6 da tarde. São oferecidas 2 refeições e, claro, muitas brincadeiras diferentes. Uma série de práticas educativas, não com caráter, assim, de tornar esse momento de educacional, mas muito mais de recreação e de socialização, porque são crianças que vêm de diferentes realidades e participar desse período de colônia de férias conosco. Durante a colônia, eles têm que ter atividades diversificadas. Eles estão indo passear na Gare, banho de chuva, porque eles vão voltar logo para o ensino normal e vão voltar cansados se eles têm uma atividade muito maçante. Então, eles têm jogos, brincadeiras, a gente prioriza que eles se divirtam durante as férias na colônia. Cada dia eles estão aprendendo com o coleguinha a montar uma pecinha, se divertindo e aprendendo, né? E sendo cuidados nas férias também. Neste ano, a colônia de férias acontece na Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Nelly. A programação vai até o 1º dia de fevereiro. E amanhã nós vamos mostrar a opção de colônia de férias de escolas particulares. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia repete sempre à noite em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao 12h30, é sempre ao vivo. Até lá!